Olá, pessoal, que alegria estar com vocês. Meu nome é Jefferson Sampaio, sou professor no campus São Sebastião, professor específico de secretariado, mas também trabalho com outras temáticas dentro da educação em direitos humanos. Estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre gravação de vídeos, videoaulas para os ambientes virtuais de aprendizagem. Jennifer? Oi, gente, tudo bom? Prazer estar com vocês. Eu sou a professora Jennifer, do campus São Sebastião e atual diretora da Educação à Distância do IFB. E também é um prazer estar com vocês para saber um pouquinho sobre como gravar videoaula em casa nesse período de pandemia, de aulas remotas. Perfeito. E estamos hoje aqui para falar sobre a produção de videoaulas em casa, né? Essa é a nossa temática. Apresentando a experiência de colegas professores que estão produzindo conteúdo nesse formato. Hoje, quem está com a gente é o professor Eládio Gouveia, professor do primeiro ciclo, do sexto ao nono ano, do agrupamento de escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, em Rio Maior, Portugal. Olá, professor Eládio, como vai? Olá a todos, obrigado por me terem convidado, obrigado pela oportunidade de poder partilhar a minha experiência. É com muito gosto que aqui estou e espero poder ajudar os meus colegas do Brasil e os meus colegas portugueses que eventualmente venham a ver este vídeo. Agradeço do fundo do coração a oportunidade. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, ter bloqueado sua agenda para estar conosco. Muito obrigado. Obrigada, Obrigado. professor. Bom, professor, antes da gente falar um pouquinho do vídeo, né, de produção de videoaula, queria saber um pouquinho sobre como que Portugal se organizou para essas atividades remotas, como que foi para Portugal esse momento no campo da educação, da organização pedagógica. Bom, inicialmente foi bastante complicado, porque foi uma surpresa. Portanto, não havia nada preparado. Pura e simplesmente não havia nada preparado. Claro que depois, posteriormente, as escolas aderiram a várias plataformas de ensino à distância, como o Teams, as aulas síncronas através do Zoom. Eu, apanhado de surpresa, a minha decisão foi através do YouTube. Pronto, foi precisamente através do YouTube. Mas, efetivamente, ao início não havia organização. Pronto, foi uma surpresa para todos. Muitos dos meus colegas não estavam minimamente preparados para o ensino à distância. E foi necessário fazer um grande esforço que foi feito e que acabou por correr, dentro do possível, acabou por correr bem, não é? E surgiram vários grupos no Facebook para ajudar os colegas, através das várias plataformas existentes. Houve muita partilha entre professores de, de- de formas de poder comunicar com os seus alunos. Algumas escolas depois acabaram também por adotar, mas cada escola teve um plano diferente. Não houve um plano a nível de ministério que tenha funcionado para toda a gente. O que o ministério fez hum, foi na televisão o estudo em casa, portanto, um género de uma telescola, como já houve há muitos anos em Portugal, e quando não havia professores suficientes havia a telescola. Então, como há muitos alunos, muitas famílias que não tinham meios informáticos, foi criada uma equipa de professores que foi gravando as aulas e as aulas eram transmitidas na televisão durante todo o dia, portanto, para os vários anos de escolaridade, as várias disciplinas, havia um horário e havia na televisão. Mas, no meu caso, eu meti logo mãos à obra, pela experiência que tinha, pela questão do canal do YouTube e fui por aí, mas já lá vamos, não é? Já lá vamos. Muito bem, professor. Houve algum projeto de formação dos professores, assim, para além dessa partilha de experiências, mas houve um movimento de formação específica para preparar melhor os professores para esse momento? Foi havendo, portanto, nós em março estávamos em aulas, quando isto aconteceu, quando fomos para casa. Entretanto, foram surgindo várias formações, sim. As próprias editoras dos livros, dos manuais escolares, que têm muitos conteúdos, portanto, eles abriram esses conteúdos
libertaram os conteúdos, deixaram de ser pagos e libertaram para todos os professores e alunos, e ao mesmo tempo foi dada formação para saber utilizar esses recursos digitais que as editoras apresentaram. Ah, muito bom, muito legal. Jefferson? E antes da gente conversar um pouquinho mais sobre as motivações para fazer os vídeos, que o senhor sabia, os seus conhecimentos prévios, né, sobre edição de vídeo, nós vamos exibir agora um trecho de um dos vídeos das videoaulas do professor Eládio, que está disponível lá no YouTube. Vamos assistir agora. Que determinemos desde já, e com efeitos a partir da próxima segunda-feira, a suspensão de todas as atividades letivas presenciais até ao período das férias da Páscoa. Bom trabalho a todos! Estarmos juntos em breve. Beijinhos. Prazer todos. Beijinhos. Espero que tenham gostado da nossa aula. Venham comigo. Sentem-se aí todos, faz favor. Este trabalho sirva para isso, está bem? Eu espero que se sintam motivados e cheios de força para continuar a trabalhar e ultrapassarmos esta dificuldade que é o ensino à distância. Mas eu sei que vai correr bem, está bem? Vamos todos ficar bem e vamos ficar a aprender e isto vai correr bem. Por hoje é tudo. Despeço-me. Até à próxima aula. Bom fim de semana a todos. Tchau. Muito bom. É muito divertido. Misericórdia. Professor, muito, muito divertido ver o modo como o senhor se porta e como constrói suas videoaulas. Prende a atenção, dá vontade de ficar ali dentro e assistir até o final. E não só assistir, mas o modo como o conteúdo vai se construindo, o conhecimento, né? E, enfim, muito interessante. Parabéns demais. Obrigado. Foi todo Diga. Desculpa, pode falar. Desculpa. Não. Foi todo um processo de construção. Comecei por algo muito simples,
só a mostrar que tarefas é que eles podiam fazer em casa, mas depois foi evoluindo e vamos lá chegar agora na conversa. Ah, que maravilha. E quais foram as motivações, assim, para construir os vídeos? O senhor já sabia algo do tipo antes? Como que foi esse processo? Conte pra gente. Bom, eu tive algumas formações para aprender e para utilizar recursos digitais durante as aulas. Essas formações acabaram por ser úteis e quando vamos fazendo formação, vamos ficando mais curiosos e queremos aprender um pouco mais. E também foi importante o meu espírito, a minha curiosidade, porque também formei-me um bocadinho autodidata, não é? Mas foi todo um processo de evolução. Não, as aulas foram evoluindo por si, porque enquanto fui gravando, senti necessidade de captar mais a atenção, porque isto de ensino à distância não é fácil. Os alunos estavam em casa, estavam a ficar cansados de estar em casa, as famílias estavam cansadas de acompanhar os alunos em casa, porque os meus alunos são alunos muito novos, não têm muita capacidade de trabalhar nos computadores sozinhos. E Sim, então, sim. como eu tinha dito há bocado, eu acabei por utilizar o YouTube porque nem todos os alunos tinham computador. Mas, não sei como é que está no Brasil, mas hoje em dia toda a gente tem um smartphone, não é? E um smartphone quase todos com acesso à internet. Então eu pensei que o YouTube seria uma ferramenta fabulosa para chegar aos alunos, porque eles estão habituados a navegar no YouTube, estão habituados a subscrever canais, a fazer os likes e os comentários, essas coisas todas. E então pareceu-me que seria uma boa ideia ir por aí. E então os primeiros vídeos acabavam por ser tarefas simples, com alguns recursos digitais, de tarefas que eles podiam fazer, porque eles nem sequer levaram os livros, os manuais para casa. Então Uhum. tivemos que recorrer também aos manuais digitais, que também funcionam nos telemóveis. E foi assim, portanto. Depois, mais tarde, senti a necessidade de inovar e a vontade de inovar e fui progredindo, fui vendo vários tutoriais no YouTube, como é que se editava com a técnica, por exemplo, do Chroma Key, que é aquela questão de ter o fundo verde atrás e depois podermos pôr cenários virtuais atrás. Mas, no fundo, essas ideias que eu tinha, o objetivo principal era captar a atenção. Não tenho intenção, não tinha intenção de fazer vídeos fabulosos para ganhar subscritores, não. Simplesmente o objetivo foi captar a atenção, porque eu sabia que estava a ser difícil em casa. Uhum. O não estar o professor presente com crianças daquela idade, e mesmo mais velhas, é sempre diferente. E estimular a autonomia deles também é difícil. De maneira que os vídeos explicavam passo a passo a que site é que vamos, o que é que vamos fazer, como é que podemos partilhar os trabalhos com o professor. E eles começaram assim, desta forma, muito simples, para explicar tudo. E a evolução foi fantástica, que eu tinha crianças de 8 anos que já faziam tudo sozinhas e enviavam-me tudo sozinhas. Foi bom. Que maravilha. Que interessante, né, professor? Porque existe um perfil que é muito específico, né? Seus alunos são crianças. Uhum. Você identificou que eles têm um acesso mais fácil via celular e a partir daí começou a pensar as suas aulas para chamar a atenção desse público com base no que eles tinham, naquilo que eles tinham disposto, o perfil da família também. Exato. Eles não tinham um livro físico, né? O livro impresso, então teve que recorrer também aos digitais. Então é interessante, né, assim, observar essa evolução de ir aprimorando a ferramenta à medida que a necessidade invoca esse aprimoramento, com base naquilo que se tem, né? Aprender e fazendo e aprendendo também ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. E depois também houve a questão que eu considero muito importante, que era os meus alunos continuarem-me a ver fisicamente. Eu sentia, porque eu recebia feedback, eu recebia mensagem dos pais,
que eles gostavam, porque era uma forma de aproximar. Numa altura em que estávamos todos, cada um em sua casa, afastados, eu sentia que estes momentos, que eram diários, eram uma aproximação que eu tinha com eles, e foi bom porque consegui criar laços muito fortes com os meus alunos, com as famílias dos meus alunos. Foram momentos de grande proximidade, de grande partilha, que de outra forma não sei se seria tão fácil. Na forma presencial, muitas vezes no nosso dia a dia andamos sempre a correr, e é difícil criar laços, sobretudo com as famílias. Com os alunos estamos o dia todo com eles, não é? Mas com as famílias nem sempre é fácil. E eu penso que, nesse sentido, eu aparecer todos os dias nos monitores, nos telemóveis, nos computadores das famílias dos meus alunos, criou um laço também com eles. Foi muito importante. Aqui também no Brasil, no IFB, a gente percebeu essa proximidade com os pais, que é algo que a gente tanto pedia e sempre fazia um esforço para trazer os pais, a família para dentro da escola. Nesse processo de pandemia, apesar de todas as dificuldades, houve essa proximidade que a gente espera que permaneça, né, depois que tudo isso passar. Esperemos que sim, é importante. Por falar nisso, este ano, o ano letivo arrancou agora em setembro, aqui em Portugal, e, portanto, já se nota uma diferença. Neste momento, todas as escolas têm um plano de contingência que está preparado para, assim que houver um surto, que houver casos, agora sim estamos preparados para trabalhar com o ensino à distância. Já temos plataformas, os alunos já têm e-mails, portanto, agora sim, apesar dessas plataformas, lá está, cada escola optou por uma plataforma diferente. Conforme a idade também, existem várias plataformas e fomos adequando de acordo com o público-alvo. Mas neste momento, em Portugal, as escolas são obrigadas a ter um plano de contingência e estão preparadas para o ensino à distância. Aquilo que não aconteceu em março. Em março foi uma surpresa para toda a gente. Muito bom. Realmente é desafiador, né? Pensar em formação nesse período, porque fomos surpreendidos com essa pandemia. E como o senhor colocou, é muito importante essa conversa com a família, essa aproximação do aluno lhe ver, mesmo que seja no vídeo, né? Poder ter a sua imagem para se apegar nesse processo formativo também. Como a Jennifer bem pontuou, aqui no DF a gente também tem visto isso dentro do Instituto Federal, essa aproximação da família. E é um momento muito difícil para todo mundo, não só para nós docentes, mas também para as famílias, para os alunos, e é importante a gente tentar construir juntos, né, algo que consiga contemplar os objetivos formativos e alcançar o ensino-aprendizagem por meio dessa ferramenta, né, da ferramenta digital, por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem. Precisamente, eu concordo, e acho que cresci muito enquanto professor, mas também sinto que cresci muito na questão das relações com as famílias dos meus alunos. Acho que as coisas não vão voltar a ser iguais. Isto criou um laço, uma aproximação, e também senti que as famílias, mais do que nunca, sentiram o quanto importante é um professor, o quanto difícil é ensinar. Alguns pais já estavam cansados de estar em casa, não por estar em casa, mas por sim por ter que estar a ajudar os filhos e a sentir as dificuldades que o professor sente diariamente na sala de aula. Isso criou um laço de aproximação e um respeito pelo próximo muito, muito grande. Sim, com certeza. Eu esses dias estava escutando algumas pessoas conversando, numa conversa aleatória na rua, do quanto que o professor rala, né? Aqui no Brasil a gente tem esse termo do ralar, de dedicar muito esforço para fazer alguma coisa. E o quanto que a gente rala para construir ferramentas, atividades, materiais didáticos, e que às vezes a população não tem consciência disso, né? Ou conhece, exato, mas minimiza os efeitos disso. E aí agora, com esse período de pandemia, muitos pais, muitos tios, muitos irmãos se vendo como um mediador do processo formativo das suas crianças, dos seus adolescentes,
falam, meu Deus, e agora? Como que faz isso, né? Como que eles conseguem? É verdade, é verdade, é verdade. Mas me diga, desculpa, Jennifer. Não, pode prosseguir, pode prosseguir. Professor, os seus vídeos, eles são muito bem editados, eles são muito bem construídos, altamente chamativos, né? Nos envolve, como eu já disse aqui. E aí eu fico me questionando aqui, eu acho que outras pessoas devem se questionar também, quem for dar uma olhada aí no seu canal, o senhor terceiriza esse processo de edição, de gravação, como que é isso? Tem um estúdio em casa? Conte pra gente como que o senhor faz essas edições, essas animações e a produção do seu material. Não tenho estúdio nenhum em casa. O meu quarto ficou transformado num estúdio. Nem sequer tinha a tela verde, mas na altura escrevi no Facebook se alguém tinha uma tela verde e rapidamente as pessoas emprestaram, porque já estavam a acompanhar os vídeos e tive muita gente a oferecer-se para me emprestar a tela verde. E a partir desse momento, a minha casa, o meu quarto, principalmente, ficou transformado no estúdio de gravação. Isto parece que foi tudo muito fácil, mas não foi fácil. Eu senti dificuldades. Porque assim que os vídeos iam ficando mais complexos, o computador precisava de um computador um bocadinho melhor. E eu tive que investir num computador novo, porque o outro já estava a ficar muito lento e estava a perder muito tempo a editar. E a questão do tempo foi complicada, porque eu também, além de professor, estou a fazer um mestrado em administração escolar e o tempo em que estava em casa a produzir aulas e a dar aulas e a receber os trabalhos dos meus alunos, também estava a fazer um mestrado. Portanto, essa foi a minha grande dificuldade, foi gerir o tempo. Porque quando estamos a trabalhar fisicamente no local, nós trabalhamos as nossas horas, é verdade, também trazemos sempre trabalho para casa, mas eu senti que durante este período eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Era uma coisa complicada, porque alguns pais continuaram a trabalhar, os pais de enfermeiros, polícias, e, por exemplo, só tinham a oportunidade de me enviar os trabalhos para mim ao final do dia, à noite. E eu recebia os trabalhos, porque também tinha que entender que essas pessoas continuaram a trabalhar, a fazer um esforço pela sociedade, mas efetivamente, em termos de horário, causou-me transtorno. Eu trabalhava mesmo muitas horas, passava muitas horas sentado à frente do computador, e foi duro. As aulas, como eu já disse há pouco, fui evoluindo. Comecei com um processo simples, com uma ferramenta que toda a gente pode instalar no browser do computador, que é o Screencastify, que permite partilhar a tela do ecrã. Pronto. Estamos a partilhar a tela do ecrã com a nossa cara a aparecer e foi por aí que eu comecei. Depois fui editando esses vídeos, portanto eu gravava esses vídeos e fui editando, fui colocando uma música de fundo, fui fazendo uma introdução, fui fazendo algumas brincadeiras, até que depois comecei a fazer alguns efeitos especiais, algumas magias, a desaparecer e começar a criar alguns conteúdos de matérias específicas, de português. Porquê? Porque nós em Portugal muitas vezes sentimos que quando vamos ao YouTube pesquisar alguma coisa, existem muitos conteúdos do português do Brasil. De português de Portugal não existem assim tantos. E eu, aproveitei, com a utilização também de várias ferramentas que fui conhecendo e experimentando, e fui criando também vídeos paralelamente das aulas que fazia para os meus alunos. E foi toda uma evolução. E fui aprendendo que é muito importante, pronto, e aí podemos passar à questão da organização das aulas, portanto, que a parte técnica, eu acho que a melhor maneira de aprender a editar vídeo é ir ao YouTube, não é? Eu uso um computador da Apple que tem software específico, há vários, não é? Eu comecei pelo mais simples, que é o que se chama o iMovie, que vem instalado de raiz no computador, mas depois, mais tarde, com a evolução dos vídeos, senti necessidade de ir para o Final Cut, porque já precisava de alguns efeitos mais complexos e usava essa ferramenta que era o Final Cut. Mas que para quem tem um computador Windows ou para quem tem um computador Linux, existem muitas ferramentas de edição de vídeo gratuitas e que para todas elas existem tutoriais no YouTube que para mim são a melhor maneira de aprender. Vendo os tutoriais e tentando fazer.
a tentativa e o erro, o repete, o pesquisa, até encontrar as soluções. Ao início vai haver problemas, os meus vídeos ao início estão horríveis, a questão do som, a questão da luz, mas ao pouco nós vamos aprendendo e vamos melhorando esses aspectos, sempre com as dificuldades técnicas. Em casa não tenho um estúdio de gravação, usava o microfone do computador, muitas vezes usava a câmara do telemóvel ou do computador portátil, que não tem assim uma qualidade muito boa, mas pronto, se tiver uma boa luz, as coisas vão ficando melhores e vamos percebendo isso e vamos querendo melhorar. Portanto, tecnicamente, acho que é esta parte importante de referir. Em termos de organização, é muito importante termos tudo organizado, porque senão vamos perder muito tempo. Eu produzia as minhas aulas sempre em contacto com colegas minhas, portanto, reuníamos e acertávamos quais eram os conteúdos a abordar em cada dia. Pronto. E deixávamos exemplos de trabalhos, de links para páginas com exercícios, do manual, mesmo do manual digital, do livro digital que usamos na escola, e tínhamos essa parte toda planeada. Pronto. Essa é uma parte muito importante. Uma dica muito pessoal, eu gosto muito de correr. E todas as manhãs a primeira coisa que eu fazia era ir correr. E o correr, ao ativar a circulação sanguínea, faz com que o sangue também circule mais no cérebro. E eu tinha muitas ideias enquanto corria. E assim que chegava a casa, registava as ideias imediatamente no telemóvel, para depois, mais tarde, quando fosse gravar as aulas, ter essas ideias e na edição, truques, e para pesquisar também como é que se fazia, e procurava muito por isso. Portanto, a parte da corrida é muito importante, porque quando estamos a correr, conseguimos ter muitas boas ideias. Acreditem que é verdade. Que maravilha! Muito boa dica. Nossa, depois boa passa dica. tudo por... E corre, fica fitness, melhora o corpo, melhora a circulação e ainda cria, né, nesse processo. É verdade, é verdade. Não, depois passa muito por pesquisar ideias, as técnicas de filmagem, como é que se faz aquele efeito especial, a procura de músicas. Depois temos esse problema. No YouTube não podemos usar aquela música que a gente quer, por causa dos direitos de autor. Então vamos à procura das músicas que não têm direito de autor, para podermos colocar, para poder animar os nossos vídeos. Portanto, há todo um processo que vamos aprendendo ao longo das aulas. Acho que a primeira aula não tinha música nenhuma. Era eu e o ecrã, mais nada. Depois, ao longo da construção das aulas, é que fui evoluindo e fui crescendo também nesse sentido. E depois era giro, foi muito giro. Os meus alunos também parece que ganharam o hábito de falar para uma câmara e enviavam-me também vídeos através do WhatsApp, do Messenger, e também eles próprios enviavam vídeos a imitar-me, que era giro. E também houve um processo de partilha que eu há pouco esqueci-me de dizer, que isso fez-me sentir muito bem e foi um feedback muito bom para me dar força para continuar, porque era desgastante, era muitas horas, como eu disse há pouco, era muitas horas no computador, era desgastante, mas ao mesmo tempo dava-me uma grande motivação quando percebi que colegas meus de outros pontos do país usavam as minhas aulas. Isso foi muito gratificante. E depois receber mensagens pessoais desses alunos de outros pontos do país que me enviavam mensagens. Portanto, eu, no fundo, acabava por entrar na casa de toda a gente que acompanhava os vídeos. Isso foi muito gratificante, receber esse retorno. Isso deu muita força, deu muita força. Foi bom. Gente, o YouTube, ele tem essa capacidade, né, de democratizar o acesso ao conhecimento. E saber que começou com um projeto muito, não digo pequeno, mas muito direcionado, né, para os seus alunos, e tomou uma proporção tão grande a ponto de chegar aqui no Brasil, né? A gente está aqui conversando porque os seus vídeos chegaram aqui para a gente. Então, parabéns pelo trabalho. Eu imagino que seja muito trabalhoso mesmo, né? Construir, É verdade.
e pensar na melhor estratégia de apresentação do conteúdo, na melhor estratégia de apresentação midiática do conteúdo também. Então, parabéns de verdade, professor. Agradeço imenso. Parabéns, professor. Eu registrei várias coisas interessantes na medida que o senhor foi conversando, foi falando do seu relato. O Screencastify eu também utilizo nas minhas aulas e tem me ajudado bastante. E eu conheci mexendo no YouTube também, pesquisando. Então, essa dica de consultar os tutoriais do YouTube é muito importante para os colegas, porque o tutorial você pode pausar, prosseguir, faz no seu tempo, tentativa e erro mesmo, né? Claro que envolve um tempo. E aí, o senhor tocou num assunto muito importante, que é o tempo para fazer esses trabalhos. Tempo para o planejamento, a gente não permite o improviso, né? Tem que fazer minimamente um roteirinho ali para poder planejar o que vai ser falado, o que vai ser abordado. Então, demanda um tempo de planejamento. E aí, aqui no Brasil, e também o senhor falando da experiência de Portugal, a sobrecarga de trabalho docente está muito grande. A flexibilização no trabalho, de trazer o trabalho para dentro de casa, nos trouxe uma sobrecarga também. Então, é preciso também destacar esse ponto que, apesar da gente ter esse esforço de tentar, com os nossos esforços próprios mesmo, se virar com o nosso equipamento, com a nossa criatividade, existe um trabalho docente intensificado e que merece um cuidado, uma atenção e uma crítica também para o que vai ser feito depois, né? Porque fica muito na boa vontade do professor, mas o professor também precisa de apoio para isso. Achei muito legal a dica da corrida, da gente ter criatividade, da gente oxigenar melhor as ideias, né? Isso está provado cientificamente, atenção. Olha só, né? A gente precisa aproveitar. E o planejamento coletivo, gostei muito do que o senhor falou, de que é muito importante. Apesar de estar isolado, né, distante fisicamente, o planejamento coletivo é muito importante, né, para poder compartilhar as ideias. E esse compartilhamento no planejamento também refletiu no compartilhamento quando chegou para o estudante, né? Porque aí seus vídeos foram conhecidos para o país inteiro. Então, até quem não era seu aluno ali diretamente, está conhecendo o professor Eládio, está interagindo e está dando a motivação que precisa para continuar, porque não é fácil, né? É difícil, mas eu acho que para a gente aqui no Brasil fica como exemplo a busca dos tutoriais, a tentativa pelo planejamento coletivo e compartilhar, principalmente, né? Você produz um vídeo que às vezes você acha que só para a tua aula é importante. Compartilha com o colega, ele vai compartilhando com os outros e a gente forma uma rede muito consolidada. Eu, nesse aspecto, acho que a partilha, os professores, por norma, têm muito esse hábito de partilhar aquilo que produzem. E eu acho que isso é muito, muito, muito importante, porque, no fundo, estamos a ajudar-nos todos uns aos outros e acabamos por poupar muito quando há esta subcarga que ainda agora falámos. Outro aspecto importante que eu gostava de falar, e há pouco não referi, é que os vídeos também não devem ser muito extensos, porque, senão, eles vão se desconcentrar e vão deixar de prestar atenção. Eu, por norma, fazia vídeos com 10, 15 minutos, não mais, e mesmo assim, muitas vezes, no meio do vídeo já tinha que fazer assim umas magias de edição para captar a atenção. É importante. Mas, mesmo assim, estes 10, 15 minutos, por vezes, com a edição do vídeo, demorava-me algumas 3, 4, 5 horas a fazer, é verdade. Parece que não, mas 10 minutos de vídeo, para nós, é muito mais tempo. Sim. Ô, Jennifer, um ponto muito importante que o professor levantou e que você até comentou foi essa questão mesmo da sobrecarga, né? Como o período de pandemia é algo muito novo, nós não tínhamos, pelo menos a minha geração, não tinha vivido algo do tipo, nem próximo, nem perto disso. A gente ainda, eu percebo e vejo muitos pensadores refletindo sobre isso, o quanto que a gente perdeu, em algum momento histórico, essa sensibilidade para perceber o quanto a produção do nosso trabalho além dos fins monetários. Então, pensar o nosso trabalho dentro do planejamento, dentro da organização para aquilo gerar. É um vídeo de 15 minutos, mas para ele surgir, precisou de um planejamento, de uma organização que levou 10 horas, 12 horas editando o mesmo vídeo. Então, esse planejamento, ele é trabalho.
né? Quando o senhor está correndo e pensa no projeto, e pensa numa sequência lógica do vídeo que vai ser utilizado, isso é trabalho. Então, eu acho que o convite que essa pandemia também nos traz é de pensar os nossos horários, a nossa produção, além do fim monetário, além do que é positivado, sabe? Do produto. Mas pensar no projeto, do planejamento para chegar ao produto, que também exige muito. E aí pensar no processo formativo do próprio professor enquanto trabalho, para conseguir adquirir conhecimento, adquirir novas habilidades e competências necessárias para ele planejar e preparar e ministrar suas aulas, isso enquanto trabalho, ou a hora em que ele está lendo, a hora em que ele está assistindo um jornal, aquilo dali como trabalho, sabe? Porque como a gente não tinha essa... Não digo que a gente não tinha, mas o senso comum não levava para esse rumo de compreensão desse processo enquanto parte do trabalho, como parte do produto. E aí a gente entrou no período pandêmico, entrou para o home office, todo mundo dentro de casa fazendo suas coisas, e foi nesse momento que a gente pensa, nossa, eu estou sobrecarregado, porque é muita coisa. Porque se a gente for olhar a produção, o trabalho, somente pelo produto que se entrega, aí a gente vai continuar essa sobrecarga. Porque você faz um produto, entrega, e tem outro, 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 e outro, e outro, e outro, e outro, e a gente não compreende o processo para chegar nisso. Fica aquela coisa de, enquanto o professor está assistindo um telejornal, enquanto o professor está lendo um livro para adquirir um conhecimento, para preparar uma nova aula, tem gente que acha, não, está em casa, está assistindo televisão, está à toa, está fazendo nada. E esquece que aquilo reflete no produto final. Aquilo faz parte do produto final. Se eu assisto um jornal e está passando dados do período pandêmico, está passando dados da quantidade de mortes, passando dados de novas pesquisas realizadas na área da educação, na área da saúde, aquilo embasa o meu trabalho enquanto docente, entende? E aí, às vezes, por achar que trabalha só o produto, as próprias instituições começam a cobrar muito dos seus próprios funcionários, cobrando resultado. Aí a pessoa se sobrecarrega, porque não é só o resultado, é o processo, é o caminho para chegar no resultado, né? Verdade. Bom, falando em tempo, né, acho que a gente já está encaminhando para o final da nossa conversa, professor Eládio. É um prazer compartilhar experiências, conhecer as experiências, né, de outro país, mas que guardam muitas semelhanças. E aí eu queria saber do senhor o que o senhor leva de aprendizado que vai acontecer, que vai continuar depois que tudo isso passar, e quais as dicas finais que o senhor tem para dar para a gente começar a fazer aqui também os nossos vídeos, e quem sabe até chegar também no nível tão criativo quanto os seus. Bom, eu antes de mais quero voltar a agradecer a oportunidade de partilhar esta minha experiência. Eu agora, neste início do ano letivo, agora estou presencial, estou a fazer um trabalho novamente presencial, felizmente. Tenho ideia em continuar a produzir conteúdos para o YouTube, por gosto e pela partilha, e também porque sei que me vão ser úteis no futuro. Eu acho que é importante percebermos que todo este trabalho que fizemos em casa, além daquilo que eu disse, que permitiu toda a gente conhecer um pouco melhor o nosso trabalho e sentir a dificuldade do nosso trabalho, todas estas ferramentas que eu utilizei agora vão ser úteis no ensino presencial, vão ser úteis na sala de aula, vão ser úteis se eu quiser enviar um trabalho no fim de semana para os meus alunos ou no final do dia. Hoje em dia eu estou em contacto com os encarregados, com os pais dos meus alunos, todos os dias diretamente, através de uma aplicação que é o Classe Dojo, por exemplo, em que eu vou partilhando o trabalho que os meus alunos estão a fazer em aula, eles vão recebendo nos seus telemóveis em casa, nos smartphones. Portanto, acho que isto criou uma nova dinâmica sobre aquilo que é o ensino, não é? Sobretudo nesta parte da ligação com a família. Eu volto a frisar isto, eu acho que é muito importante esta parte, que eu acho que isto vai mudar alguns hábitos, até porque a pandemia não acabou, o vírus continua aí e a qualquer momento vamos poder ser obrigados a ir novamente para casa, eu espero bem que não, mas não sabemos, e a qualquer momento pode voltar a acontecer.
de maneira que isto preparou-nos para isso, e preparou-nos para um ensino diferente, para percebermos o quanto importante é o uso dos recursos digitais na sala de aula, o quanto nos aproxima dos alunos, o quanto pode ser facilitador no processo de ensino-aprendizagem, porque, sobretudo, alguns professores mais velhos não acreditavam muito nisto. Eu acho que isto mudou um pouco o paradigma, mudou um pouco a visão que se tem do ensino e destes recursos que podem ser utilizados em sala de aula. E eu acho que eles, bem aproveitados, bem aplicados, vão ser muito úteis no futuro na questão do ensino. Muito bom, professor. Concordo. Enquanto aqui no Brasil a gente ainda não voltou ao presencial, a gente continua fazendo o ensino remoto, mas também com esse pensamento de quando a gente voltar nas condições presenciais, que a gente possa aproveitar de forma positiva a experiência que a gente teve, que apesar de a gente ter sido forçado a viver essa experiência, que a gente possa tirar alguma coisa positiva dela, não é mesmo? Precisamente. E vamos tirar, vai correr tudo bem. Sim, Temos que ter com um certeza. espírito positivo. exatamente. E até para a gente repensar os moldes, né, de como temos feito educação. Ano passado mesmo eu estava assistindo um TED que o palestrante falava, conteúdo o aluno tem acesso no YouTube. O que ele não vai conseguir, por si só, continuar. E entra o professor como mediador desse processo. A gente mediar essa compreensão, essa contextualização daquele conteúdo, né? Para construir uma nova realidade para aquele aluno, para aquele material fazer sentido na vida dele. Realmente. É um convite novo, né? Vamos aí, vamos que vamos. Mais uma vez, obrigada, professor. Convido a todos os colegas que estão assistindo que acessem o canal do professor Eládio lá no YouTube. Tem vídeos muito legais, muito criativos. Vamos nos inspirar no que o colega fez e que é possível que a gente também faça. O IFB está de portas abertas, professor, para você voltar em outra conversa, presencialmente também, quando for possível. Boa ideia, boa ideia. Fique ideia. bem-vindo, seja bem-vindo sempre. Obrigada, professor Jefferson. Obrigado Jennifer, obrigado, professor Eládio. Como Jennifer bem pontuou, se você ainda não conhece o trabalho do professor Eládio, entre agora lá no canal dele no YouTube, Eládio Gouveia, se inscreva no canal, clique no sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe com seus colegas, porque é um trabalho muito rico e pode contribuir, né, tanto para o seu trabalho de planejamento didático-pedagógico, como também em trazer materiais diferenciados para a sua sala de aula, para a sua aula, para o seu trabalho. Então, entrem lá. Queria agradecer o professor Eládio novamente por estar conosco, dispor de uma parte do seu tempo, a Jennifer pelo convite e o pessoal também da comunicação do Instituto Federal de Brasília, que tem nos acompanhado e está trabalhando por trás deste vídeo que você está assistindo. Valeu, Alexandre! Obrigado! Obrigada, professor Eládio. Obrigada, professor Jefferson. Muito obrigado. Até à próxima. Uma próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, gente.